Bom dia. Vamos continuar a nossa aula de história para nós terminarmos o nosso livro de história, né? Hoje nós vamos falar sobre a vida das pessoas na área das minas. Como era a vida dessas pessoas? Na época da ocupação, da chamada região ou área das minas, a estrutura social adquiriu uma configuração diversificada, pois faziam parte dela desde os setores mais ricos, como mineradores e fazendeiros da região, e setores médios, sendo estes os profissionais mais diversos, como donos de estabelecimentos comerciais, mascafes, artesãos, etc. Havia ainda pequenos roceiros e os chamados pescadores, indivíduos nômades que mineravam por conta própria. Por fim, havia na sociedade mineradora pessoas sem função definida, pobres que viviam na miséria pelas ruas da região das minas. O governo frequentemente usava essas pessoas à força na construção de prisões ou como oficiais da guarda privada de minérios e fazendeiros mais ricos, geralmente a salários muito baixos. Os habitantes da região eram, em sua maioria, mestiços por conta da forma de habitação que ocorreu na região. Os bandeirantes ocuparam a área por meio de habitação que ocorreu na região. Os bandeirantes ocuparam a área por meio de acordo com os indígenas, o que envolvia o casamento entre eles para firmar alianças futuras. Mercadorias de outras regiões do Brasil e até de Portugal eram trazidas para serem vendidas na região mineradora. O comércio ampliou-se e muitas pessoas começaram a circular pelas ruas. Trabalhadores como sapateiros, barbeiros, carpinteiros e funcionários do governo português surgiram para atender às necessidades da população. O comércio nas ruas era feito por negros, libertos, mulatos, brancos, pobres, escravos de ganho, porque trabalhavam vendendo mercadorias e tinha maior liberdade para se deslocar pelas vilas e cidades. A população na região mineradora se desenvolveu bastante no final do século XVIII. Por isso, houve a formação de diferentes grupos sociais com funções distintas das desempenhadas por senhores escravos. Na página 171, tem uma atividade falando Na página 171, tem uma atividade falando sobre a vida das pessoas na área das minas, que vocês vão responder. Agora, na página 172, nós vamos falar sobre uma atividade muito importante para o nosso país. Para o nosso país teve o café, a cana-de-açúcar, né? O pau-brasil. E hoje vamos falar sobre o café, né? Que é muito apreciado por nós brasileiros. O café. Café de meia, de cafeteria. Tomaté de mamadeira, café em grão de verão, secando ao sol na fazenda do barão, café em pó com pão e sol, cedinho na casa da vovó, café expresso de padaria com gosto de correria. Se o café, coitado, soubesse para onde iria, sé que ele nasceria, mas se não fosse a coragem do café, eu não estaria de pé escrevendo poesia, né? Tô vendo o saco de café, né? O produto que vamos falar agora, não é? As primeiras mudas de café foram trazidas por Francisco de Melo Palheta, um militar luso brasileiro. Devido ao grande desenvolvimento do produto, o café predominou por muito tempo na economia brasileira. Durante o governo de Dom Pedro II, os conflitos internos foram resolvidos, mas ao longo dos seus 50 anos de reinado, o imperador enfrentou outros problemas. A escravidão foi um deles. Os homens ricos das regiões Norte, Nordeste, Centro-Sul queriam que a escravidão continuasse, porque suas fortunas se baseavam na mão de obra escrava. Nesse período, começava a surgir uma nova riqueza, o café. Aqui tem um texto falando sobre o café, mas quem vai ler são vocês. E eu vou ler aqui a Sociedade Cafeeira. O sitiante também, propriedade de pequena extensão de terra, vivia na dependência do fazendeiro, a quem devia favores e se ligava por laços de compadrio e parentesco. Os agregados, na sua maioria, aparentados do senhor de terra, vivia de favor em sua propriedade, em geral, em troca de algum serviço.
O padre, quando não tinha quarto próprio na fazenda, vinha da vila próximo para a missa na capela. A presença, a presença do médico era rara. Os tratamentos eram feitos à base de remédio caseiro. É importante lembrar que a base escravista, que garantia o sucesso da lavoura no Vale do Paraíba, abalou-se a partir de 1850, ano em que foi proibido o tráfico de escravos. Para os cafeicultores, a solução imediata foi comprar escravos do Nordeste ou mesmo contrabandeá-los através de portos isolados temporários. Adiava-se a resolução dos problemas, enquanto a tensão entre senhor e escravo se agravava. O trabalho nas fazendas de café. Era feita a limpeza nas áreas destinadas à plantação de café. Queimava-se a mata para arar e preparar a terra. Depois, as sementes eram plantadas e, após 4 anos, era feita a colheita, peneirados, sendo eliminadas as impurezas, terra, pedra, folhas e gravetos. Depois, os grãos eram lavados e colocados para secar. Em seguida, eram socados para remover as cascas, embalados em sacos de juta e, finalmente, transportados para os portos. Aqui você sabia que quem vai ler são vocês. A página 175. E vocês vão responder a página 175 e eu vou ler a página 176 para vocês responder a página 177 e o restante do livro. Na página 176, a expansão do café, tudo relativo ao café. Em 1870, outro tipo de imigração começou a crescer na região sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo, onde as lavouras de café se espalhavam rapidamente. O café foi trazido da África para a América cerca de 300 anos atrás. Devido às condições climáticas, as tentativas de cultivo não aconteciam na capital do Brasil. Na época, no Rio de Janeiro, o café era o produto mais vendido fora do país por volta de 1840. Nessa época, o Brasil já era independente, não era mais colônia de Portugal. Os escravos foram os primeiros trabalhadores da fazenda de café. Os fazendeiros começaram a substituir os escravos por imigrantes europeus que moravam em cortiços, um tipo de moradia coletiva. A produção de café não parava de crescer e seu valor também era bastante alto no mercado internacional. Durante a República, o café tornou-se a principal atividade econômica do país, pois trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. O café era retirado da fazenda em carros de boi ou no lombo de mulas e levado até os portos. Foram construídas estradas de ferro no Brasil, que ligavam as áreas dos cafezais aos portos. As estradas de ferro de Dom Pedro II ligavam Rio de Janeiro às províncias de São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, Santos, Jundiaí, era a principal estrada de ferro que ligava Santos às áreas de produção do café, localizado no interior paulista. Responda a página 177. Tudo referente à expansão do café. E a 178. Vamos lá para a página 179. Né? 179. Mudanças trazidas pelo café. Né? Por volta de 1870, existiam poucas indústrias no Brasil. Com a expansão do café, muitos fazendeiros paulistas mudaram-se para as cidades e começaram a abrir indústrias de sabão, tecido, bebidas, papel e alimentos. Era nos estados de Rio de Janeiro, de São Paulo e Rio Grande do Sul que se localizava a maior parte das indústrias. Aí na página 181 também tem um exercício relacionado ao café. E na página 188. Aí fica para responder, né? A página. Gente, ainda fica para vocês lerem em casa, né? E amanhã eu gravo outro assunto sobre a criação de gado, o restante do conteúdo, né? Para vocês responderem, para a gente terminar o nosso livro de história, que eu tenho mais conteúdo, entendeu? E até a próxima aula.